Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Júlio César. Acompanhem na tela o tema da nossa aula. A gente vai falar sobre comparação e ordenação de frações. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para mais aulas como essa, beleza? Então, olha só, na tela, o nosso desafio aí para vocês, olha só. Qual será o nosso desafio? Vamos comparar frações? Tranquilo? A gente vai fazer um resumo aí disso aí, mostrar alguns métodos de como comparar a fração e depois deixar como sugestão um jogo aí para você jogar em casa também, beleza? Então vamos lá na tela para a nossa aula de hoje. Bem, comparação e ordenação de frações, vamos começar pelas ideias de partes de inteiros, trabalhar com figuras, beleza? Então quem é maior? Um meio ou um terço? Fazendo a figura da fração meio, pego um inteiro, divido em duas partes e vou pintar uma para representar um meio. Pego a mesma figura, do mesmo tamanho, só que agora eu vou dividir ela em três partes e pintar uma para representar um terço. Então, visualmente, qual parte pintada é maior? Né? Da primeira figura que representa um meio, olha só. Beleza? Isso quer dizer que um meio é maior que um terço. Beleza? Eu estou comparando frações usando ideias de partes de inteiro. Tranquilo, né? Bem facinho. Bem, o outro método é usar o resultado da divisão. Por exemplo, quem é maior, um meio ou um quarto? O que eu vou fazer? Eu vou dividir 1 por 2 e depois 1 por 4 e comparar esses quocientes, esses resultados. Tranquilo? Então vamos pegar a primeira fração, 1 meio, e vamos dividir 1 por 2. Uma unidade, né? 2 não cabe em 1, então eu vou ampliar meu número aqui para casa dos décimos. Uma unidade tem 10 décimos. 2 cabe em 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10 e não sobra nada. Ou seja, 1 meio é a mesma coisa de 5 décimos. Posso até acrescentar um zero lá e colocar 50 centésimos. Tá bom? Olha só. Beleza? Agora eu vou pegar um quarto. Um quarto é igual a quanto? Vamos dividir 1 por 4. Uma unidade, beleza? 4 não cabe em 1, ou seja, nessa minha divisão não vai ter unidade, zero. Então, vou ampliar aqui para os décimos. Uma unidade tem 10 décimos. Em quantas vezes o 10 cabe no 10? O 4 cabe no 10? Duas vezes. 2 vezes 4 dá 8, de 10 sobra 2. Vou ampliar novamente meu número para casa dos centésimos. Vou baixar esse zero aqui, ó. Vou dividir 20 por 4. Quantas vezes o 4 cabe no 20? 5 vezes. 5 vezes 4 dá 20. De 20 não sobra nada. Beleza? Então, 1 quarto é igual a 25 centésimos. Conclusão. A minha primeira fração deu 50 centésimos, que é maior do que 25 centésimos, que representa a segunda fração, 1 quarto. Ou seja, 1 meio é maior que 1 quarto. Bem legal, né? Continuando, a gente pode também usar o quê? A ideia de frações como razões, certo? Essa ideia de frações como razões, né, expressam a relação entre duas quantidades. Nesse caso, comparar frações vai envolver e analisar a proporção entre o numerador e o denominador. Por exemplo, a fração 2 terços pode ser vista como a relação de 2 para 3. E para ordenar frações, a gente pode usar um método de cruzamento dos produtos. Já ouviram falar? O que a gente faz? Multiplica cruzadamente os numeradores e os denominadores para ver qual produto é maior. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Eu quero comparar a fração 3 quartos com a fração 2 terços. Então, olha a ordem que eu vou fazer. Primeiro eu vou cruzar assim, ó, 3 vezes 3. Beleza? Depois cruza assim, 4 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. Qual produto é maior? 9 é maior que 8. Portanto, a primeira fração, 3 quartos, é maior que a segunda fração, 2 terços. Bem legal, né? Bem, continuando, olha só. Finalmente, a gente vai ver frações como operadores aí, né? Quando consideramos frações como operadores, elas indicam como uma quantidade é transformada. Por exemplo, multiplicar por uma fração como
Um meio significa reduzir a quantidade original pela metade. Vamos supor, 1 meio vezes 10. Metade de 10, sim. Tranquilo? Comparar e ordenar frações nesse contexto envolve entender o efeito da fração sobre os números. Em suma, a escolha do método depende do contexto em que as frações estão sendo usadas e do que se deseja analisar ou resolver. Tranquilo? Bem, agora eu vou usar o GeoGebra para mostrar para vocês a comparação de frações usando a reta numérica. Então, aqui eu tenho a fração 2/3 e a fração 5/7. Quem é maior? Vou colocar aqui no GeoGebra. Olha, até deixei o QR Code aqui para você entrar nesse arquivo e fazer em casa também, tá bom? Olha só. Comparo. O que eu fiz? Dividi a reta em 7 partes e peguei 5 partes aqui, ó, pintado de verde. Agora, a fração 2/3. Dividi a reta em 3 partes e pintei 2 partes. Aí, visualmente, você vê que a parte verde é maior do que a parte vermelha. Beleza? Então, 2/3 é menor que 5/7. Assim que a gente faz a comparação na reta numérica. Beleza? Posso estar pegando, por exemplo, 2/5 e aqui eu posso pegar 3/4 e comparar também. Olha só o que vai dar. A fração de 3/4, eu dividi um inteiro, de 0 a 1, né? Dá um inteiro. Em 4 partes, e fiquei 3, que é essa parte verde. A fração 2/5, eu dividi um inteiro, de 0 a 1 dá um inteiro, né? Em 5 partes, pintei 2. Percebe que a parte pintada de verde é maior do que a parte pintada de vermelho. Então, 2/5, que é a parte de vermelho, é menor do que 3/4. Beleza? Estou deixando aí o QR Code para você fazer em casa também, aí, usando o GeoGebra. Agora, eu vou mostrar para vocês um jogo, certo? Você também pode estar lendo aí o QR Code e jogando em casa. Usando algumas ideias de fração aí, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Bem, temos cartõezinhos para te marcar, né? A ideia de mesma parte do todo. O que essa ideia passa para a gente? Frações próprias, que são aquelas que o numerador é menor que o denominador. Ordenar frações, comparar frações ou frações equivalentes, certo? A mesma parte do todo. Frações equivalentes, frações iguais, mesma parte, iguais. Bom, e essa ideia, ó, o numerador menor que o denominador, é a ideia de frações próprias, beleza? Onde que a gente tem aqui essa ideia de frações próprias? Aqui, ó, está aqui. Continuando, olha só, a ideia do numerador é maior que o denominador. É a ideia das frações impróprias. E o próximo? O próximo é qual? A ideia de que da parte inteira e fração. Beleza? Parte inteira e fração é a ideia de frações mistas. Beleza? Bem, o próximo agora. A gente tem a ideia de que ver qual é maior. E estou fazendo o quê? Comparando frações. Próximo. Colocar em sequência. Colocar em sequência é a ideia de ordenar frações. Beleza? E o próximo? Dividir os termos da fração pelo maior número possível. Essa ideia na fração é sobre o quê? É sobre simplificar frações. Tranquilo? Bem, agora vamos para o próximo. Denominador é potência de 10. Isso são as frações decimais. Bem, a penúltima agora ideia é sobre o quê? O numerador é 1. Toda vez que o numerador for 1, a gente está tratando das frações unitárias. E por último, fração dentro da fração, né? A gente está falando das frações compostas. Beleza? Bem, o que a gente aprendeu nessa aula? Aprendemos a comparar frações mostrando métodos diferentes
e finalizamos com um jogo. É isso aí. A nossa aula vai ficando por aqui e até a próxima.